Doutora Denise Albano, por que a extrema-esquerda procura tumultuar o ambiente da discussão de temas relevantes nos plenários das comissões parlamentares de inquérito? Porque eles não querem que a verdade venha à tona. Eles estão extremamente estressados diante do que 3 CPIs ao mesmo tempo vêm revelando sobre os bastidores, sobre as artimanhas e a forma de agir dessa turma aí da esquerda. Então, temos as CPIs das ONGs, que, de fato, temos ali, principalmente na região amazônica, como ex-ministro de Lula e Dilma, Aldo Rebelo, quadro do Partidão, do antigo Partido Comunista Brasileiro, revelou anteontem na Comissão Parlamentar de Inquérito das ONGs, dizendo que ali na região amazônica o que temos é a existência de 3 estados, e o estado mais fraco é o que a gente chama propriamente de estado oficial, mas há um segundo estado, que é aquele representado pelo crime organizado, que vem dominando vastas áreas da região norte do país, e o Estado, um poder supraestatal poderoso, que é o das ONGs, principalmente ONGs internacionais e até ONGs brasileiras financiadas com recursos estrangeiros. Esse diagnóstico é do próprio Aldo Rebelo, sobre a existência do que seriam 3 estados, sendo 2 estados paralelos, até mais fortes, e talvez apoiados pelo que a gente chama de Estado oficial. Temos também a CPI do MST. No dia de ontem, a deputada pessoalista como que perdeu as estribeiras durante a Comissão Parlamentar de Inquérito, ofendendo, xingando colegas, impedindo as falas de colegas. E eu soube, não é, está no noticiário, que inclusive irão representar contra ela no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, completamente descontrolada, tentando tumultuar o que a CPI do MST vem revelando. Inclusive, o relator a retrucou, dizendo que todo aquele nervosismo, toda aquela agressividade, provavelmente foi por conta de uma diligência recente de membros da Comissão Parlamentar de Inquérito do MST, esse pessoal que foi a campo visitar um acampamento, como eles chamam, do MST, encontrou vasto material de campanha da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, braço do PT. E, finalmente, temos aí a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Querem impor uma narrativa de que Bolsonaro liderou uma tentativa de golpe, de que Bolsonaro e seu chefe da ordenança, tenente-coronel Cid, que foi ouvido e achincalhado, humilhado, ameaçado, insinuando que irão chamar sua esposa. Veja que não há nada mais vil do que você querer perturbar alguém que está na condição de investigado usando a família. Mas eles não têm limites éticos. Eles não têm qualquer pudor de lançar mão dos meios mais baixos, mais vis, para conseguir impor a narrativa. A verdade é que essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito vem revelando que não houve uma articulação para um golpe num dia de domingo, onde até homem de algodão doce estava vendendo, pipoqueiro, estava vendendo lá para o pessoal seus quitutes, não é? Pipoca, algodão doce, onde tínhamos todas as sedes dos poderes esvaziadas, sem armas. Como é que se tem aí o golpe? O que houve foi uma manifestação de indignação, de revolta, e, sem dúvida, alguns se excederam, depredaram, e esses têm que responder.
mas a grande verdade é que temos muitas pessoas inocentes que sequer estiveram lá na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro, que apenas por exercer a sua liberdade de expressão estão sendo mantidas presas. Temos presos políticos no Brasil, temos aí a criminalização da opinião e um ministro do Supremo que no exercício interino da presidência da Corte diz em alto e bom tom: nós derrotamos o bolsonarismo. Quer dizer, eles não fazem mais nem questão de disfarçar de que se transformaram em um braço político aliado daqueles que se opõem ao Bolsonaro e, eu diria, aos chamados conservadores ou pessoal de direita que Bolsonaro representa. E mostrando que tem um lado político partidário, temos um ministro infringindo o que a Constituição deixa bem claro. Se você quer exercer militância político-partidária, você não é digno de ocupar a magistratura, em especial naquele que representa o mais alto, elevado órgão do sistema de justiça brasileiro, o guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, são abusos de toda ordem que a gente identifica nessas CPIs e o grau de nervosismo, porque essa turma não consegue impor sua narrativa, vem fazendo com que eles, como se diz no popular, percam as estribeiras e baixem o nível com toda sorte de ofensas, constrangimentos, abusos de autoridade. É esse o diagnóstico que eu faço, Erivan. Foi uma prisão por atacado, e essa questão do ativismo judicial no Brasil, qual é a expectativa da senhora, pelo que a senhora tem acompanhado, doutora Denise Albano, em relação à CPMI do 8 de janeiro, apesar de todas essas contramarchas, parece que houve algum avanço aí de convocações e de convites, e também da CPI do MST e da CPI das ONGs. É senso comum, é uma perspectiva generalizada que CPIs a gente só sabe como começa, ninguém sabe como termina. Temos aí algumas expectativas de que provavelmente, em relação à CPI das ONGs e do MST, vai ser o resultado devastador para as esquerdas. De fato, eles conseguiram ocupar cadeiras nessas CPIs, mas não conseguiram ter a penetração e o poder que eles têm na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro. Essa eu diria que é uma grande incógnita. Eu acho que, em relação à CPMI dos atos de 8 de janeiro, digamos que sairá como que 0-0, o jogo sairá como que empatado. Por quê? A oposição de direita conservadora não tem número suficiente para fazer frente à grande quantidade de apaniguados do PT. Só do Maranhão, terra do Flávio Dino, são 6 membros nessa comissão. A relatora é aliada de Flávio Dino, ministro da Justiça, diretamente envolvido com uma questão nebulosa sobre possível omissão em relação aos atos de 8 de janeiro, e eu diria que em relação a essa, talvez, como eles não conseguirão impor sua narrativa, mas ao mesmo tempo, talvez tentem acobertar a verdade. Tanto é que se peleja para convocar os G Dias e eles ficam barrando, ficam postergando essa tentativa de ouvir o fotógrafo para quem alguns manifestantes posaram, o próprio chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Então, meu prognóstico é que vai sair como que um resultado 0-0, empatado, mas guardo perspectivas muito positivas, devastadoras para a esquerda em relação à CPI das ONGs e à CPI do MST.